Faça uma coleta espiritual. Parte 01, dia 5/7/2024. Deixe-a respingar, mesmo entre os feixes, e não a repreenda. Ruth 2:15. Nossos primos do campo estiveram recentemente engajados em ocupação de colheita, e a maioria deles entende o que significa respingar. Talvez nem todos sejam tão sábios a ponto de compreender a arte celestial da colheita espiritual. Esse é o assunto que escolhi para a nossa meditação nesta ocasião, pois minha intenção foi chamada para ele enquanto cavalgava pelo país. E como gosto de melhorar as estações do ano, conforme elas vêm e vão, farei algumas observações caseiras a respeito da colheita espiritual. Em primeiro lugar, observaremos que existe um grande agricultor. Foi Boaz. Neste caso, é nosso Pai Celestial quem é o lavrador, no outro caso. Em segundo lugar, observaremos um humilde respingador. Foi Ruth. Neste caso, e todo crente que é representado por ela. Pelo menos assim, consideraremos o assunto. E, em terceiro lugar, aqui está uma permissão muito graciosa dada. Deixe-a respingar mesmo entre os feixes, e não a repreenda. Em primeiro lugar, então vamos considerar algo a respeito do grande lavrador, Deus. O Deus de toda a terra é um grande agricultor. Na verdade, todas as operações agrícolas dependem dele. O homem pode arar o solo e semear a semente, mas somente Deus dá o crescimento. Ele quem envia as nuvens e a luz do sol. Ele quem dirige os ventos e a chuva. E assim, por vários processos da natureza, produz o alimento para o homem. Toda a lavoura, porém, que Deus faz, Ele faz para benefício dos outros, e nunca para si mesmo. Ele não precisa de nenhuma dessas coisas que são tão necessárias para nós. Lembre-se de como ele falou ao antigo Israel: não tirarei novilho da tua casa, nem bode dos teus currais, pois todo animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Conheço todas as aves dos montes, e as feras do campo são minhas. Se eu tivesse fome, não te diria eu, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Todas as coisas são de Deus, e tudo o que Ele faz na criação e todas as obras de sua providências não são feitas para si mesmo, mas para as suas criaturas, pela benevolência de seu coração amoroso. E também em assuntos espirituais. Deus é um grande agricultor, e ali também as suas obras são feitas para o seu povo, para que sejam alimentados e satisfeitos, como com medula e gordura. Permita-me, então, referir-lhes os grandes campos do Evangelho que nosso Pai Celestial cultiva para o bem de seus filhos. Há uma grande variedade delas, mas todas estão em boa terra, pois as palavras de Moisés são verdadeiras para o Israel espiritual. A fonte de Jacó brotará sobre uma terra de milho e vinho. Também seus céus destilarão orvalho. Deus, como o grande lavrador espiritual, tem muitos campos, mas todos são férteis e sempre há uma colheita abundante a ser colhida neles. Um campo é chamado de campo de doutrina. Que grande feixes de milho abençoado podem ser encontrados lá? Aquele que apenas respinga nele encontrará muito alimento espiritual. Ali está o grande feixe da eleição, cheio, de fato, de pesadas espigas de milho, como o faraó viu em seu primeiro sonho, gordas e boas. Existe o grande feixe de preservação, no qual nos é prometido que a obra que Deus começou, Ele certamente completará. E se não tivermos fé suficiente para participar de qualquer um desses feixes, existe o feixe mais abençoado de todos. Sim, são muitos feixes em um. O feixe da redenção pelo sangue de Cristo. Muitas almas pobres
que não podiam se alimentar de amor eletivo, encontraram satisfação no sangue de Jesus. Ele poderia sentar-se e regozijar-se, porque a redenção está terminada e porque para cada alma penitente é fornecida uma grande expiação, pela qual ele é reconciliado com Deus. Não posso parar para falar de todos os feixes no campo doutrinário. Alguns dizem que são apenas 5. Eu acredito que as 5 grandes doutrinas do calvinismo são, até certo ponto, um resumo do resto. São pontos distintivos em que diferimos daqueles que se desviaram da fé e se transpassaram com muitas dores. Mas há muito mais doutrinas além dessas 5. E todos são igualmente preciosos, e todos são igualmente valiosos para a alma do verdadeiro crente, pois ele pode se alimentar-se deles o quanto quiser. Eu me pergunto, por que alguns de nossos ministros são tão exigentes quanto a trancar o portão desse campo doutrinário? Eles não gostam que o povo de Deus entre. Eu acredito que é porque eles temem que Jesurum engorde e chute. Se ele tiver muita comida, pelo menos é isso que eu devo ser suficientemente caridoso para supor. Temos que muitos sejam como o grande monopolista do milho. Eles compram a doutrina da eleição, mas aguardam para si mesmo. Eles acreditam que é verdade, mas nunca o pregam. Eles dizem que todas as doutrinas distintivas da graça são verdadeiras, mas eles nunca os proclamam para os outros. Existem batistas particulares que são tão sólidos em doutrina quanto qualquer um de nós. Morcego. Infelizmente, eles nunca fazem barulho sobre isso. E embora sejam muito sensatos quando estão sozinhos, são muito insensatos quando sobem aos púlpitos, pois nunca pregam a doutrina ali. Eu digo, abra bem o portão e entre todos vocês, filhos de Deus. Tenho certeza de que não há Sherlock no campo de meu mestre. Se a doutrina for verdadeira, não pode ferir o Filho de Deus. E assim como é a verdade, você pode festejar até que sua alma esteja satisfeita, e nenhum mal virá disso. A ideia de reserva na pregação, retendo algumas doutrinas porque não são adequadas para serem pregadas, vou repetir o que disse antes. É um atrevimento abominável da parte do homem dizer que qualquer coisa que Deus revelou é imprópria para ser pregada. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, hoje e sempre eternamente. Amém.